de pedido de impeachment, até porque eu sou da tese que nós não podemos sustentar um governo o tempo todo ameaçado ou chantageado com a entrada ou não no pedido de impeachment. Eu sempre disse, não, o presidente da casa decide o que ele quiser e nós colocaremos número no plenário para barrar o impeachment sem causa que virou a pauta única de alguns segmentos no Brasil. Aliás, é a primeira vez que eu vejo um impeachment que desde janeiro se procura como encaixar a presidenta num pedido de impeachment, porque o impeachment devia ser consequência de um fato, é assim que diz o texto constitucional. Aqui eles andaram o ano inteiro com lanterna na mão, procurando o que dá para encaixar a presidenta Dilma no impeachment. E todo mundo sabe que não há dolo, que não há nenhum tipo de má-fé, de nada errado com a presidenta Dilma. O que eles estão arguindo, e nós vamos rebater tanto no Supremo quanto perante os senhores deputados na Câmara dos Deputados, é o não atingimento da meta, que eu acho que o próprio nome está dizendo, é a meta. O fato de não atingi-la não pode ser caracterizado como crime de responsabilidade. Hoje, por exemplo, nós temos vários governadores que por dificuldade, não por dolo e não por crime, não estão conseguindo honrar seu compromisso salarial. Alguns não estão pagando o 13º. Aí eu pergunto, isso seria motivo para fazer impeachment de governador? Porque não conseguiu pagar o salário por conta da situação econômica, da crise. Então eu acho que essa é uma artificialidade e quem continua, como se diz na gíria do futebol, perdeu no campo e continua insistindo para ver se ganha no tapetão. Então eu conversei com o deputado André Moura, é verdade, a pauta única que ele trazia da parte do presidente sempre foi a questão do Conselho de Ética e realmente os fatos estão aí. Nós conseguimos votar o que precisávamos e ele não conquistou aquilo que ele alardeia que seria um motivo de chantagem. Eu não sou obrigado a ser verdadeiro com alguém que usa o seu próprio poder para paralisar um país e paralisar a vida do Congresso Nacional. Tanto que imediatamente depois ele já disse que vai prorrogar a CPI. Sempre é a ferramenta da ameaça, que é a prática do presidente da casa, sempre ameaçando para conquistar o que quer. Então estou muito tranquilo e quero reafirmar, quem mentiu foi o presidente Eduardo Cunha. O André Moura não esteve ontem com a presidenta Dilma, esteve comigo, uma única vez. Ministro. Não. Confuso para a opinião pública. Não. A nossa estratégia é cada vez mais mostrar a realidade dos fatos e desmontar a tese do impeachment sem causa. Essa é a nossa tese. A nossa briga não é com Eduardo Cunha. O presidente Eduardo Cunha tem uma briga com o Conselho de Ética, não é conosco. Essa é uma questão interna corporis da Câmara dos Deputados. Nem eu acho que a presidenta possa se ocupar de ficar fazendo um debate mano a mano. O que eu acho ótimo agora, eu diria assim, sai-se da coxia, como se diz no teatro, e vem-se para o palco. E acaba qualquer tipo de chantagem do tipo, se não fizer isso, vou despachar impeachment. Todo mundo sabe disso, é público. As idas e vindas das conversas com a oposição. Se vocês me dão voto, eu solto impeachment. Se não me dão voto, eu não solto impeachment. Quando ficou feio lá para as oposições, está se abraçando nessa negociação, ele veio tentar conosco. E também não levou. Então, na verdade, o grande derrotado desse processo é o presidente da casa que vai ter que enfrentar, sem ameaças, o processo do Conselho de Ética. Ministro, como é que fica a relação aqui, Isadora, aqui do Estadão, Isadora do Estadão, como é que fica a relação com o vice-presidente Temer, que é do mesmo partido do Cunha e é o próximo na linha sucessória? A presidente conversou com ele hoje, queria saber como é que foi, qual é a visão do Planalto. A presidenta conversou
com o vice-presidente Michel Temer hoje. Ela conversou ontem também, eu também conversei com o vice-presidente Michel Temer ontem. Ele teve que ir a São Paulo por uma questão familiar. Já estava até na base aérea, quando eu liguei a ele, comunicando da reunião que nós vamos fazer às 3h30 com os ministros, uma espécie de coordenação política ampliada, evidentemente para preparar toda a nossa base. O ministro Berzoni se reuniu com os líderes para preparar para esse embate político que está começando. E ele disse, olha, diga ao presidente que eu tenho que ir para São Paulo por uma questão pessoal, mas então eu prefiro voltar da base aérea para poder conversar diretamente com ela. E voltou de lá, conversamos, eu estava presente uma boa parte, e acho que a relação, o vice-presidente Michel Temer tem uma trajetória longa de ser um democrata e um constitucionalista. E tem absoluta convicção que ele acha, como nós, de que não há nenhum lastro para esse processo de impeachment. Então eu acho que ele está tranquilo, a relação dos dois é tranquila, é boa, não vejo nenhuma animosidade. E o fato dele ser do mesmo partido do presidente da casa não quer dizer muito, porque todo mundo sabe que o PMDB tinha posições, inclusive o presidente, parte do PMDB, inclusive o presidente Eduardo Cunha, que se colocou na oposição, coisa que não é própria daquele que senta na cadeira, porque quem senta na cadeira de presidente da casa é o magistrado. Ele não pode ser nem o governo absolutamente, nem pode ser o bunker da oposição, mas durante muito tempo ele foi o bunker da oposição. Então eu acho que ele perdeu a condição de magistrado, mas essa foi uma decisão dele. Então até por isso ele era oposição de uma certa forma ao Michel Temer, por ser oposição ao governo da presidenta Dilma, onde ele é o vice-presidente e exerceu a articulação política. Ministro, Marina Dias, da Folha de São Paulo. O vice-presidente Michel Temer aconselhou a presidente Dilma a não entrar em conflito direto com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a não ficar rebatendo publicamente, e o senhor está dizendo agora aqui que o presidente Cunha mentiu, a presidente Dilma vai uma nota dizendo a mesma coisa. Eu queria saber se contrariar o vice nesse momento tão sensível não é ruim para o governo. Eu não sei de onde você teve a notícia. Os aliados do próprio vice-presidente que... Eu estava presente na conversa inteira e nunca vi essa citação feita pelo vice-presidente. Ministro, bom dia. Simone Iglesias, do Globo. Eu gostaria de saber se o senhor acha que o Cunha reúne condições ainda para permanência da Câmara, ou se é um último passo aí nessa sequência de impeachment. Olha, não sou eu que vou julgar isso. Evidentemente, eu já vi manifestações de juristas e de muita gente da casa que ele fundamentalmente não reúne condições de estar na presidência enquanto se processa no Conselho de Ética o processo contra ele. Ficou claro numa quinta-feira, que eu não sei se foi da outra semana, quando ele tentou interditar o funcionamento do Conselho de Ética. O próprio presidente do Conselho de Ética, por diversas vezes, já se manifestou dizendo que havia uma tentativa de obstrução do julgamento pelo Conselho de Ética por parte do presidente Eduardo Cunha. Então, realmente é complicado, porque ele tem o poder da caneta, de fazer a ordem do dia, e realmente pressionou, é público isso aí, ele pressionou muito. Então eu creio que ele perdeu a legitimidade para estar sentado na presidência da casa que o está julgando. Eu nem falo do processo que existe no Supremo, no Ministério Público Federal, que isso não diz respeito à Câmara dos Deputados. Mas do ponto de vista do julgamento no Conselho, ele estar na presidência, já ficou claro que ele usa a presidência para obstruir o Conselho. Bom dia, ministra. Última pergunta. Ana Edgerton, da agência Bloomberg. O mercado
mercado subiu hoje e o dólar caiu. Eu queria saber se o governo tem alguma mensagem para mercados sobre o plano do governo, se ainda está tentando implementar a última parte do ajuste fiscal e se está pensando na retomada de crescimento. Como responde os mercados que parece que receberam este anúncio de impeachment como algo positivo? Olha, repare, as regras de mercado são regras difíceis de você precisar porque não é nada cartesiano ou matemático. Muitas vezes tem gente que aproveita um momento desse para fazer especulação. Então, sobe num dia, desce no outro. Eu não diria que o mercado recebeu bem, porque não se trata só da questão do impeachment, se trata de mais um elemento, vamos dizer, de tumultuar a cena política brasileira. Nesse aspecto não é bom, mas o dólar ter caído um pouco, a bolsa ter subido, eu acho até positivo. Espero que continue assim até o final do processo. Tá bom? Obrigado. Você acompanhou aqui no Band News TV.